Oi gente, no vídeo de hoje eu vou fazer pão de fermento natural. Eu já fiz o fermento, o vídeo tá aí no canal e hoje eu vou fazer o pão com o fermento. Aqui eu separei 60 gramas do meu fermento natural e vou guardar aqui uns 50 gramas neste vidro aqui para poder usar depois quando eu quiser fazer pão de novo. Guardar um pouco aqui, vou tampar. Vou guardar na geladeira para eu poder fazer pão de novo quando eu quiser. Então aqui está, eu separei 60 gramas do meu fermento natural, que eu fiz ele a semana inteira. Eu já disse, eu nunca fiz fermento natural, foi a primeira vez que eu fiz. E eu nunca fiz pão com fermento natural. Eu não sei se vai dar certo, então vamos ver agora nesse vídeo. Aqui eu tenho uma bacia que eu vou colocar aqui nesta minha bacia, uma xícara bem cheia de farinha. Eu pesei, deu 300 gramas de farinha de trigo branca. 300 gramas de farinha de trigo. Vou colocar aqui o meu fermento aqui junto com esta farinha de trigo branca que tá aqui. É um pão de fermentação lenta que eu quero fazer, bem lenta mesmo. Então vai ficar horas, muitas horas fermentando. O pão de fermentação lenta é um pão bem mais saudável. E nesse pão só vai farinha branca, farinha integral, água e sal. Mais nada, são os ingredientes desse meu pão. Vou acrescentar aqui água em temperatura ambiente. Vou acrescentar a mesma xícara que eu medi a farinha, a mesma quantidade de farinha, a mesma quantidade de água. E deu 450 ml de água. Foi a mesma xícara que eu usei para medir a farinha, eu medi a água. A mesma xícara de farinha, vocês usem a mesma xícara de água, a mesma quantidade. Agora eu vou misturar tudo aqui muito bem. Só a farinha, a água e o fermento. Já misturei aqui muito bem. Agora eu vou acrescentar mais uma xícara de farinha integral. A mesma xícara, a mesma medida da xícara que eu medi a farinha branca. Eu medi aqui a farinha branca, a água e a farinha integral. O fermento eu coloquei 60 gramas. Vou misturar aqui bem. Se vê que ficou muito mole, eu vou colocar mais um pouquinho de farinha, mas bem pouquinho. Eu não quero o pão ter que ficar mole mesmo, assim. Não é para ficar um pão de massa muito dura. Vou misturar. Agora eu vou colocar o sal na minha massa. Aqui eu tenho 12 gramas de sal. Eu pesei, é uma colher de sobremesa rasa de sal. Vou misturar aqui. No meu pãozinho. Não vou pôr mais farinha, não precisa de mais farinha. Se ficar muito mole, vocês podem ter um pouquinho de farinha. No meu, por enquanto eu não vou pôr farinha. Depois vai farinha para sovar a massa. Vou tampar com um paninho e vou deixar descansar aqui por 10 minutos. Passaram-se 10 minutos. Agora eu vou colocar um pouco de farinha integral aqui na mesa e vou começar a sovar o meu pão. Tá? Vê que ele tá com a massa bem molinha. Ele vai grudar mesmo na minha mão, mas não tem problema. Eu vou continuar sovando ele. Se necessário, eu vou colocando um pouquinho só de farinha para ele poder ir soltando um pouco das mãos, mas bem pouquinha mesmo. E vou sovar ele aqui por entre 10 e 15 minutos. Eu vou sovar ele assim, ó. Ele tá molinho, mas eu vou sovando ele assim mesmo. Quanto mais você mexe na massa, ela vai ficando mais homogênea, vai secando mais.
Já tô sovando já o meu pão aqui há uns 15 minutos. E a massa ainda tá mole, mas quanto mais você sova, mais ela vai ficando mais durinha. Mas se vocês verem que a massa de vocês está muito mole, vocês acrescentem um pouquinho de farinha assim, só para conseguir mesmo sovar. Eu não vou pôr mais farinha na minha. Já vou sovar aqui só mais um pouquinho já. Já tô sovando uns 15 minutos e vou colocar ela para descansar em uma bacia tampada. Ó, quanto mais sova, mais ela vai ficando mais homogênea, não precisa pôr muita farinha. Depois de 15 minutos a minha massa sovadinha, 15 minutos depois de eu sovar o meu pão, eu vou colocar ele aqui, nesta vasilha aqui. Vou cobrir com filme plástico e vou levar na geladeira e vou deixar ele fermentar na geladeira por 12 horas. Até amanhã. Já cobri, agora a geladeira. O meu pão está aqui 12 horas depois, acabei de tirar ele da geladeira. Vou tirar aqui o plástico filme. Ó, cresceu bastante na geladeira o meu pão. Ficou 12 horas na geladeira. Agora eu vou pôr um pouquinho de farinha na mesa. Vou usar farinha integral mesmo, bem pouquinho. Vou colocar a massa do meu pão aqui. Com cuidadinho, vou tirar daqui Já está fermentando há 12 horas na geladeira. Agora, vou tirar um pouquinho do ar da massa. Eu vou fazer umas dobras no meu pão. Virar ele ao contrário e vou modelar ele assim, que eu vou fazer um pãozinho redondinho assim. Tá bem geladinho. Já dei o formato que eu quero no meu pão, que é esse formato redondinho aqui assim. Vou colocar ele nesta assadeira. Essa assadeira aqui, eu untei ela com um pouco de manteiga e joguei um pouquinho de farinha no fundo. E vou colocar no meu pãozinho aqui. Vou cobrir com um paninho. E agora eu vou deixar crescer de novo fora da geladeira até ele dobrar de volume. Depois disso eu vou levar ele para assar em forno a 250 graus. Meu pão já dobrou de volume, cresceu bastante. Pré-aqueci o meu forno a 250 graus. Eu vou fazer um corte aqui no meu pão. Ele ficou crescendo fora da geladeira aí por mais 2 horas e meia. Então ele cresceu 12 horas na geladeira, mais 2 horas e meia fora da geladeira. O meu forno está pré-aquecido a 250 graus.
Eu vou fazer esse corte aqui no meu pãozinho e vou colocar ele para assar. Vou cobrir a minha assadeira com papel alumínio e vou levar o meu pão para assar. Essa minha assadeira, ela é bem alta mesmo. Se vocês forem colocar o pão numa assadeira que não for tão alta, antes de cobrir o pão com o papel alumínio, passa um pouquinho de manteiga ou banha no papel alumínio, para quando o pão estiver no forno não crescer e grudar no papel alumínio. É importante untar se a assadeira de vocês não forem tão alta. Eu aqueci o meu forno a 250 graus. Eu vou assar o meu pão por 50 minutos. 25 minutos a 250 graus com o papel alumínio e 25 minutos a 220 graus sem o papel alumínio. Total 50 minutos. O meu pão já assou, ficou com uma cor linda, tá super quente. Eu vou tirar ele aqui da assadeira e vou colocar ele aqui nesta grelhazinha aqui para ele esfriar e não suar por baixo. Se deixar na assadeira ele vai ficar úmido porque ele vai começar a suar porque ele está muito quente. Então vou deixar ele esfriar aqui e depois eu vou cortar o pão. Estão escutando esse barulhinho dessa casca crocante que tem o meu pãozinho? Ele assou por 50 minutos e já está pronto. Uma cor linda que ele ficou, fofinho. E eu vou comer um pedacinho dele agora para eu ver o sabor deste pão aqui com fermentação natural, que eu nunca tinha feito antes, foi a primeira vez. Fiquei surpreendida com o resultado. E se estiver gostoso, eu só vou fazer pão assim de agora em diante. Sensacional! Vocês não têm noção do sabor que é esse pão de fermentação lenta com fermento caseiro. Delicioso! Pão integral, maravilhoso! Espero que vocês façam o fermento e depois experimentem fazer o pão, porque o meu ficou fantástico. Eu não sabia que dava certo, quer dizer, eu achei que dava, né? Porque antigamente eu acho que eles faziam sempre o fermento em casa, ninguém comprava fermento antigamente e ficou divino. Esse foi o meu vídeo de hoje, pão de fermento natural com fermentação lenta. Obrigada, gente. Fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo.